O olhar fixo do Sr. Bird foi demais para Rory. E como que atravessou o escudo protetor dos seus óculos sem grau. Finalmente, ela se levantou, ergueu a caixa da boneca Kastner da mesa e a segurou debaixo do braço. O conserto da boneca levará um mês. A solução do caso da sua filha, muito mais tempo. Deixe-me fazer algumas ligações e eu entrarei em contato. Ao sair da biblioteca, Rory adentrou a manhã de outono. Assim que o pai de Camille Bird usou o tempo passado para descrever a filha, ela sentiu aquela vibração sutil em sua mente. Aquele sussurro quase imperceptível, mas agora sempre presente. Um sussurro que seu chefe sabia muito bem que ela não seria capaz de ignorar. Você é um verdadeiro filho da puta, Ron, Rory disse para si mesmo. Ela estava dando um tempo em seu trabalho como perita forense. Um intervalo programado que se forçava a fazer de vez em quando para evitar o esgotamento e a depressão. Aquela pausa mais recente, porém, vinha se alongando mais do que qualquer outra e começava a irritar o seu chefe. Enquanto Rory caminhava pela sua estate para pegar seu carro, com a boneca danificada de Camille Bird debaixo do braço, soube que as férias tinham acabado. Parte 3. Chicago, 2 de novembro de 2019. O celular de Rory tocou pela 5ª vez naquela manhã, e ela tornou a ignorá-lo. Com um olhar fixo em seu reflexo no espelho, puxou o cabelo castanho para trás e o prendeu. Não era uma pessoa matinal e, por princípio, não atendia ao celular antes do meio-dia. Seu chefe sabia disso, e, assim, Rory não sentia nenhum remorso por não o atender. Quem está ligando para você sem parar? Uma voz perguntou do quarto. Vou me encontrar com Davidson. Não sabia que você tinha decidido voltar ao trabalho, disse o homem. Rory saiu do banheiro e colocou o relógio no pulso. Vejo você hoje à noite? Ela perguntou. Tudo bem, não vamos falar sobre isso. Rory se aproximou e o beijou na boca. Laine Phillips era mesmo o quê dela? Ela não era tradicional o suficiente para chamá-lo de namorado. E agora, aos 30 e tantos anos, a descrição parecia pueril. Nunca pensou em se casar com Laine, apesar de terem dormido juntos durante a maior parte da última década. Porém, ele era muito mais do que um caso. Laine era o único homem neste planeta, além de seu pai, que a entendia. Ele era dela. Essa foi a melhor maneira que Rory encontrou para descrevê-lo para si mesma, e os dois se sentiam bem com isso. Falarei sobre isso quando tiver algo a dizer. Neste exato momento, não sei no que estou me metendo. Tudo bem. Laine se sentou reto na cama. Fui chamado para dar meu parecer como perito em um julgamento de homicídio. Vou testemunhar dentro de 2 semanas. Então, irei me encontrar com o promotor público hoje. Depois, vou dar aula até às 9 da noite. Quando Rory tentou se afastar, ele a agarrou pelos quadris. Tem certeza de que não vai me dar nenhuma pista de como Davidson a atraiu de volta? Dê uma passada hoje à noite depois da aula e eu te conto as novidades. Rory deu-lhe o outro beijo, afastou as mãos itinerantes dele e saiu do quarto. 1 minuto depois, ela abriu a porta da frente e partiu. O celular tocou mais 2 vezes enquanto Rory enfrentava o trânsito matinal na Via Expressa Kennedy. Ela saiu na rua Ohio e serpenteou pelas vias em padrão reticular de Chicago. Encarou um congestionamento até alcançar o Grant Park,
Rodou pelas ruas laterais por 15 minutos e finalmente encontrou uma vaga para estacionar, mas que era pequena até mesmo para seu diminuto Honda. De alguma forma, conseguiu realizar uma baliza perfeita. Sem saber se conseguiria escapar das inúmeras manobras para a frente e para trás quando chegasse a hora de sair. Rory atravessou o túnel sob a Lake Shore Drive e o caminho pitoresco até chegar à beira do parque. O Grant Park era uma magnífica área de construções que separava os arranha-céus do Loop, centro financeiro de Chicago da margem do lago Michigan. O parque sempre foi um destino popular entre os turistas e naquela manhã não era uma exceção. Rory caminhou entre a multidão e, finalmente, localizou Ron Davidson, sentado em um banco perto da fonte Buckingham. Apesar de o casaco estar abotoado até o pescoço, Rory o apertou ainda mais contra o corpo, ergueu a gola e empurrou os óculos para o alto do nariz. Era uma manhã amena de outono, e as outras pessoas ao redor usavam bermudas e moletons, aproveitando a brisa do lago e o sol brilhante. Rory estava vestida para um dia frio de outono, casaco cinza fechado de alto a baixo, gola erguida, jeans cinza e coturnos de amarrar Medinger Eloise, que ela usava sempre, inclusive durante os dias mais quentes do verão. Ao se aproximar do detetive, Rory enterrou ainda mais o gorro de lã desleixado na cabeça para cobrir a testa. A beira do gorro tocou a parte de cima dos óculos e ela se sentiu protegida. Sem nada dizer, Rory se sentou ao lado dele. Bem louvado seja Deus, é a dama de cinza, Davidson resmungou. Como os dois tinham trabalhado juntos em muitos casos, Davidson já conhecia todas as esquisitices de Rory. Ela não apertava a mão de ninguém, algo que Davidson aprendeu após algumas tentativas que deixaram sua mão flutuando no ar enquanto Rory desviava o olhar. Ela não gostava de se encontrar com o pessoal do departamento a não ser Ron, e tinha pouca tolerância com a burocracia. Nunca aceitara um prazo de trabalho e trabalhava absolutamente sozinha em seus casos. Retornava ligações em seu tempo livre e às vezes não retornava de modo algum. Odiava política e se alguém, desde um vereador até o prefeito, tentasse colocá-la no centro das atenções, desaparecia por semanas. Se suas habilidades como perita em reconstituição criminal não fossem tão incríveis, Ron Davidson jamais toleraria as dores de cabeça que ela causava. Você ficou desconectada, Gray? Enquanto olhava para a fonte Buckingham, Rory permitiu que os cantos da boca se curvassem um pouco. Ninguém exceto Davidson a chamava de Gray. Cinza em inglês. E ao longo dos anos, ela acabou simpatizando com o apelido. Uma combinação da cor de sua roupa e de sua persona distante. Estava ocupada com a vida. Como vai, Lane? Tudo bem. Ele é um chefe melhor do que eu? Ele não é o meu chefe. Mas você passa todo o seu tempo trabalhando para ele. Trabalhando com ele. Ron Davidson hesitou por um momento. Você não retornou nenhuma ligação durante 6 meses, Gray. Eu lhe disse que estava dando um tempo. Tive alguns casos nos quais gostaria de ter contado com a sua ajuda. Eu estava ficando estressada, precisava de um descanso. Por que acha que a maioria dos detetives que trabalham para você não valem merda nenhuma? Ah,
Senti falta de sua franqueza, Gray. Por alguns minutos, permaneceram sentados em silêncio, observando os turistas que passavam pelo parque. Você vai me ajudar? Davidson finalmente perguntou. É uma tremenda canalice sua fazer isso dessa maneira, Rory afirmou. Você não retornou nenhuma ligação por meio ano. Na certa ocupada demais com Lane Phillips e seu projeto de controle de homicídios. Então, tive de ser criativo. Achei que você apreciaria. Mais silêncio. E então? Davidson voltou a perguntar depois de um bom tempo. Estou aqui, não estou? Rory mantinha o foco na fonte. Fale-me sobre ela. Camille Bird, garota de 22 anos que foi estrangulada. O corpo foi jogado neste parque. Quando? Em janeiro do ano passado. Há 21 meses. Davidson respondeu. E vocês não descobriram nada? Eu fiz algumas ameaças, mas meus rapazes não chegaram a lugar nenhum, Rory. E aí, está gostando dessa história? Então aproveita e deixa o seu like. Assim me ajuda a continuar trazendo mais leituras para vocês. Ah, e não se esquece de se inscrever para não perder nada. Vou precisar das pastas sobre o caso. Rory ainda olhava para a fonte, mas notou a curva no pescoço de Davidson quando o chefe da divisão de homicídios de Chicago levantou os olhos sutilmente e deixou escapar um suspiro de alívio. Obrigado, Gray. Quem é o Walter Bird? Um empresário rico e amigo do prefeito. Ou seja, há certa urgência para darmos uma solução ao caso. Porque ele é rico e bem relacionado? Deveria haver urgência em relação a qualquer pai cujo filho é morto. Onde o corpo da garota foi encontrado? No lado leste do parque. Davidson apontou. Eu te mostro. Rory se levantou e deixou que Davidson assumisse a dianteira na caminhada. Atravessaram o parque e chegaram a uma colina relvada fora da trilha. Uma fileira de bétulas flanqueava cada lado da área, e Rory calculou mentalmente as maneiras com as quais alguém poderia transportar um corpo para aquele local. Davidson pisou na relva. O corpo dela foi encontrado aqui. Estrangulado? Davidson assentiu. Estupro? Não. Rory se encaminhou até o local onde localizaram o corpo de Camille Bird e começou a girar lentamente, observando a margem do lago e os barcos flutuando na água. Continuou girando e viu a silhueta dos edifícios de Chicago. No céu azul, nuvens brancas e encorpadas pairavam no ar como balões superinflados. Ela imaginou o corpo da garota encontrado no auge do inverno, inchado, sem vida e congelado. Imaginou as árvores peladas de janeiro com as folhas despidas pelo frio. Jogou o corpo dela aqui. Rory afirmou. Por quê? Ele corria um risco enorme sem a proteção das árvores. Quem quer que tenha feito isso, queria que ela fosse encontrada. A menos que ele a tenha matado aqui. Algo saiu do controle. Uma discussão séria. Ele acabou com ela e fugiu. Isso significaria uma briga de namorados. Suponho que seus rapazes tenham esgotado esse ângulo. Eles interrogaram todos os namorados dela, atuais e passados? Colegas de trabalho, antigas paixões? Davidson assentiu. Interrogados e inocentados, todos eles. Então não era alguém que ela conhecia.